Manas que Viajam, o nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Bem-vindas, se acheguem. Hoje eu vou receber a minha xará, Nath. Sim, Natálias. Natálias estarão juntas hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Nath Barbosa, nômade, moro vivendo pelo mundo, mas sou mineira. Comecei em Itacaré, onde está a nossa convidada desse episódio, e por aqui estamos, vivendo, vendo, vivendo, vi e vendo. Quase que virou um poema bagunçado isso. Bora começar esse papo. Bom, eu tô de amarelo, com cabelo solto, castanho, olhos castanhos, um fundo do Manas que Viajam, azul. A Nath tá com um casaco, cabelo preso, cacheadinho, tá com um fone. Seu olho é o quê? Castanho? Castanho, castanho. Olhos castanhos, uns quadrinhos no fundo. E, Nath, pode se apresentar. Começa falando um pouquinho de você e fala pra gente o que te deixa mais orgulhosa, principalmente pelo fato de ser mulher. Olá, oi Nath, revendo novamente, que bom. Meu nome é Natália, também, tenho 33 anos, moro em Itacaré atualmente, 2 anos e meio já. Nasci em Goiânia, sou advogada, mas hoje estou trabalhando como empreendedora, comerciante, né? E que me deixa mais orgulhosa no fato de ser mulher, eu acho que é uma liberdade escolhida, né? Porque quase conquistada, porque não é muito simples conseguir essa liberdade. E é uma questão até filosófica, porque a liberdade sobre qualquer indivíduo, ela é uma escolha que implica em renúncias, implica em responsabilidades que muitos seres humanos não estão dispostos a fazer. Mas eu acho que quando você é uma mulher, essas escolhas, essas renúncias e essas responsabilidades são maiores. E eu sinto orgulhosa de ter escolhido isso. Sensacional. E é de fato, né? Porque liberdade não é pra qualquer um, não. Carrega tudo isso mesmo que você falou. Só que é igual você falou, né? Por ser mulher, às vezes a gente tem que lutar um pouquinho mais. Bem mais, eu diria, mas sim. Bem mais. Me conta. Me conta um pouquinho sobre suas viagens. Você já viajou alguma vez sozinha? Enfim, minha primeira viagem sozinha que eu fiz foi aqui para Itacaré, e eu vim visitar uma amiga. Mas assim, aí tinha todo, né, essa preparação de uma pessoa que estaria aqui para me receber, mas assim, meus roteiros todos eu fiz sozinha Uhum. e tal, mas assim, tinha, né, esse destino, esse abrigo, essa coisa comum. E a segunda viagem sozinha que eu fiz, inclusive, foi você que me deu força para fazer. Ah, qual? Sim, foi para Boipeba quando eu fui, Hum. foi na pandemia que aqui fechou, o comércio tinha fechado, a gente estava meio não podia trabalhar, estava com restrição total e não tinha o que fazer, pensei, vou viajar, conhecer esse sul da Bahia direito. Resolvi para Boipeba, aleatório. Eu lembro que até te mandei mensagem perguntando como é que a gente fazia para viajar sozinha. Você falou que era bom avisar Verdade! alguém e tal. É mesmo, mano. Eu tinha esquecido Sim. disso. E aí foi bem incrível, a experiência foi bem única. Aconteceram coisas bem reveladoras nessa viagem. E dessa vez você foi e lá, durante os dias lá, você ficou sozinha também. Sozinha assim, né? Fiquei... eu cheguei sozinha, né? Eu fiquei no hostel e tal, comecei os programas sozinha. A gente começa a E lá conhecer já conhece. gente, Aí conhece gente, isso. sempre. Às vezes é difícil encontrar, eu sempre falo isso com as meninas aqui no Manas que viajam, às vezes é difícil até encontrar tempo pra ficar sozinho, de tanto gente que a gente começa a Exato. conhecer e tal. Quando eu viajo sozinha, a sensação é que conhece mais, a gente conhece mais gente, né? As coisas vão
as possibilidades elas vão se ampliando muito mais nesse aspecto de socialização. Eu tenho essa impressão também. Até porque eu tive já. Eu acho que você também já teve todos os tipos de experiência de viagem. Um casal, família, com amigas, com Tem, amigos. E quando você tá sozinha é totalmente diferente de todo o resto, é né? verdade. Sim. Cada um tem o seu lado bom também. É legal viajar de casal. Eu já passei viajando de casal um tempo. Depois de Nômade, inclusive. Fiz algumas viagens com amigas e tal. Mas pra mim, hoje, pensar em viagem é até estranho. Porque, tipo assim, a minha vida já tá tão essa que eu pensar assim, fazer uma viagem, eu penso mais quando às vezes eu tenho que, por exemplo, sei lá, eu quero tirar uns dias e ficar off ou fazer algum passeio. É que a sua vida é mudar de ambiente. Talvez o seu conceito de viajar seja ainda ter experiências de turista nesse lugar, não sei. Aham, sim. E essa viagem de Boipeba foi a sua última viagem sozinha? Nesse sentido, assim, de vou sozinha sem saber o que tem para eu ver, foi. Mas, assim, depois eu fui para a França, né, que aí ia ser de Love, aí eu acabei ficando uns 2 dias em Paris sozinha também. Uhum. Acho que sim, já fui para Salvador também, que acabei ficando uns dias sozinho, mas, assim, da viagem toda planejada no individual, do modo individual, foi essa. Essa foi a última. Que massa. Nas experiências que você já teve, tem alguma coisa que você escuta ou já escutou de alguém que te chamou a atenção? Alguma coisa positiva, ou às vezes alguma coisa não tão boa, alguma coisa negativa? Ah, já escutei muita coisa desagradável, assim, muita. Tem jeito, né? Acho que eu lembro uma vez que estava na Tailândia, é, eu fui com uma amiga, né? A gente estava num desses passeios turísticos de cachorro. Esses passeios turísticos que você vai para vários lugares, que vai em grupo de van e tal. Aham. E tinha uma menina inglesa, não, americana, uma menina americana. E ela, não sei se ela estava intimidada com a questão feminina, não lembro exatamente. Lembro que ela começou a fazer umas colocações assim ofensivas. Ela começou a, ela falou, começou a tirar sarro do nosso inglês, meu e da minha amiga. Tipo assim, sendo que, né, nossa segunda língua, a gente não tem obrigação nenhuma de falar bem. E aí tinha um menino alemão que tava, e ela ficava falando essas coisas com ele. Eu lembro que ela começou a falar das brasileiras, as bundas, assim, uma colocação bem desagradável, sabe? Assim, falando que a gente fazia campeonato de bunda. Começou a mostrar uns vídeos, assim, foi uma coisa bem desagradável. Aí eu lembro que, na verdade, eu fiquei, não tava me importando muito, tava lá do meu lado, assim, achei desagradável, mas não tô nem aí. Aí eu Aham. lembro que na hora que ela começou a tirar sarro com o nosso inglês, o menino alemão, ele chegou e falou assim, ah, e você, fala alguma outra língua? Tipo assim, que a gente fala, né? Cada um que tava lá tava falando pelo menos duas, aí ela, não, tipo assim, Olha só, mas já passei por situações desagradáveis em questões, assim, bem mais pesadas que essas, viajando. viajando. Eu passei as duas piores, foi uma no Rio de Janeiro, que eu tenho um distúrbio do sono, né? Acho que você sabe, Uhum. já conviveu com isso. Chama narcolepsia. Então, eu durmo fazendo qualquer coisa, qualquer momento, assim. Geralmente eu controlo com cochilos ou com remédio, mas posso dormir fazendo qualquer coisa. E a gente estava num táxi, essa foi uma viagem de meninas, foram 4 amigas no Rio. A gente estava num táxi, voltando da festa, eu não bebia na época, era bem comportada, assim, tal, e as minhas amigas todas bebiam, e eu era a única que estava com uma roupa comprida, tampando as pernas. Então eu pensei assim, eu vou no banco da frente, o táxi, né, a gente foi entrar no táxi, eu fui sentar no banco da frente, Aham. porque eu era a única que estava com a roupa comprida, né? E elas não tinham aquela questão. E aí na hora de descer do táxi, que ele deixou a gente no lugar, na verdade, detalhe, eu passei a viagem toda dormindo, né, por causa também da narcolepsia. Eu não sei se o taxista achou que eu estava bêbada ou coisa do tipo. Sei que na hora de descer do táxi, o cinto não saiu.
E eu fiquei, tipo assim, tentando tirar o cinto. E nessas meninas já tinham descido do táxi. Só que a Gra percebeu. Ela não fechou a porta, ela, tipo, colocou a porta. E nessa de tirar o cinto, o taxista foi tirar o cinto e ele ficou passando a mão no meu peito, assim, tipo Meu assim. Deus do céu. Aí na hora que ele começou, tipo, eu peguei a mão dele, joguei longe, e a Gra percebeu atrás, segurou a porta e tal, e aí eu consegui tirar o cinto e desci, assim, mas assim, Ai, que uma horrível. situação muito desagradável. Foi bem ruim, assim. Que horrível. Eu tive uma experiência recente até agora também, que e eu achei até interessante que você trouxe a colocação da história da Tailândia, pelo fato de ser brasileira. Porque desde que eu saí do Brasil, eu tenho começado a observar mais isso, né? E aí, recentemente eu passei por uma situação que eu tava com um vestido colorido que eu sempre uso, e aí um cara que era conhecido assim, digamos, a gente tava conversando, ele foi fazer não sei o quê, tipo, eu acho que a gente já foi se despedir ou algo, e ele colocou a mão assim na minha cintura mais pra bunda, sabe? Aí eu me Nossa. afastei, tirei também o braço e fiquei assim, tive que continuar a conversa. Não vou expor mais detalhes sobre quem é a pessoa, mas tipo assim, depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, ele não era brasileiro. Será que tem alguma coisa? E aí eu comecei a observar ainda mais o comportamento dos homens comigo e com as outras mulheres. Falei, gente, será que foi minha roupa? Será que foi o fato de eu ser brasileira? Será que eu tô me comportando de alguma forma? E aí eu fui conversar com uma outra amiga, ela falou assim: para de voltar tudo pra você. Não tem nada a ver isso. Você pode, né? Porque é isso, né? Até quando será que a gente vai poder usar a roupa que a gente quiser, comportar do jeito que a gente quiser, né? E eleger É, essa liberdade que a gente falou no começo, de fato, em todos os aspectos, 100%, e sem ter que preocupar com uma pessoa que vai encostar no você, tendo que seu corpo é sua propriedade, fazer coisas que acha que deve, ou sei lá, né? sim, sim, nossa, e essa questão, né, do latino no mundo também, né, acho que você está falando, é complicado. Essa discricionariedade de um ter um comportamento com um determinado grupo e com outro não, isso é bem desagradável, isso a gente percebe, sim, eu já percebi. Eu continuo observando, não tenho ainda conclusões, digamos, super bem definidas sobre o fato de ser brasileira e como é a percepção das pessoas, mas sempre rola uma coisa relacionada a corpo, até entre as mulheres. No Peru agora, uma menina falou, ai, porque as brasileiras sempre têm um corpaço e as peruanas não. Quase como um estigma, né? Não sei. Sim, eu já percebi esse estigma. São pessoas diferentes, a gente não pode generalizar, né? Tipo, mas eu Claro. já percebi. Eu tinha até um certo trauma, assim, com restrição de gringo, assim, só quando a minha experiência era só viagens, antes de conhecer eles aqui em Itacaré. Eu tinha muito medo Porque tem um dessa comportamento. sexualização Sim. excessiva. É, E quando a gente está no Brasil e recebe os gringos, é uma coisa. Quando a gente está sendo brasileira em outro país, é outra coisa, né? totalmente diferente, totalmente. Os gringos que vêm para cá, eles já entendem exatamente como é o Brasil. Eles gostam da cultura daqui, eles tentam se brasileirar. Uhum, Não são todos com todas as cabeças, né? Já é aquele tipo de pessoa que gosta desse tipo de cultura. Então ele vem para cá, não todos, né? Existem, por exemplo, tô falando do europeu. uhum, Os israelenses, por exemplo, eles também não fazem muita questão de se abrasileirar, mas uhum. eles têm, é totalmente diferente quando você vai lá, que lida com todos os tipos de cabeça, todos os tipos de pensamento, todos os tipos, é bem diferente. E o comportamento deles na terra deles também é bem diferente. Totalmente diferente. Sim. Me conta uma coisa. Essa viagem que você fez de Boipeba, ou às vezes outra, não sei, alguma viagem que você fez sozinha, teve alguma coisa, teve alguma coisa que te motivou, assim, sei lá, que te estimulou? De onde que veio a vontade de fazer a viagem sozinha?
Olha, as minhas viagens sozinhas, as minhas viagens, elas surgem sempre de fatores bem, bem adversos e fortes, assim. Geralmente, quando alguma coisa muda na minha vida, ou eu quero que alguma coisa mude na minha vida. Por exemplo, a viagem de Boipeba, eu tava me sentindo isolada, assim, meio não vendo muito sentido nas coisas. Falei que eu preciso fazer viajar. Fui. Quando eu fui para França, para Biarritz, né, foi nome, né, fui para encontrar uma pessoa que eu gostava muito e estava tipo mergulhada numa coisa amorosa assim profunda e tentando buscar isso, assim. Quando eu vim para Itacaré, foi o oposto, assim. Eu tava numa vida insuportável, tipo assim, intolerável, vivendo tipo num inferno. E era uma tentativa de melhorar, de mudar, uma opção de sair desse inferno e vir para qualquer coisa que não fosse ele. É sempre assim, geralmente, essas melhores viagens, na verdade, quase todas, sempre foi buscando alguma coisa. Ou numa oportunidade, também não consigo recusar a oportunidade. Se aparece alguém com tudo certo, tudo líquidozinho, vamos, já falou, Bora. vambora. Que massa a sua resposta. É a primeira vez que alguém responde isso, assim, com tanta firmeza e tanta clareza. Porque, tipo, pra mim, a viagem tá 100% relacionada ao autoconhecimento sempre. E cura e um monte de coisa. Mas nunca ninguém tinha deixado explícito. Não, o que me motiva é sim buscar alguma coisa, mudar alguma coisa, ou, sabe? Às vezes até curar alguma coisa. E aí você sempre encontrou nas viagens. Encontrei até o que eu nem sabia que estava procurando, Ó, pra você mas ver. sempre encontrei muito mais do que eu procurava, inclusive, muito mais. Por exemplo, quando eu fui para a França, eu procurava amor e mergulhar, né, nisso, nessa coisa avassaladora. Encontrei possibilidades de ficar mais dinâmica, formas de empreender melhor na loja, formas de aprender outra língua, tipo, outro jeito de ver a vida, outra possibilidade de viver, assim, e saí, mudei muito, assim, de um medo que eu tinha de coisas diferentes, eu já quebrei esse medo, assim, encontrei sempre muito mais. Acho que a viagem que mais me revolucionou foi para aqui para Itacaré, que você passou por isso também, né? Você sabe. Cara, foi um vucu-vucu na minha vida. Eu cheguei em Itacaré, fiquei 3 meses, não esperava que eu ia ficar tanto também. Se você tá aberta, eu acho, a chegar no lugar, aprender com essa nova realidade, ou tá atenta ao que você pode ver e como você pode expandir, você muda um monte de coisa, você fica diferente, você tem ideias, você amplia a sua bagagem invisível, digamos, Exatamente. Você mental. consegue enxergar até a vida que você tem, né? De outra perspectiva. De longe, você consegue ver a ilha, né? Fora da ilha. Total, total. Agora, eu tô parando pra pensar aqui como que é isso pra mim, né? Eu tô num momento assim desse de repensar muita coisa. E eu tô rindo porque exatamente nesse momento que eu tô de pensar e repensar e querer buscar algumas respostas, eu tô querendo parar um pouco e ficar um tempo num lugar. Quando a gente começa a pensar demais, né? As respostas vão se misturando, talvez, e E isso pode muitos gerar uma certa. estímulos de vários lugares que eu passei, Sim, talvez, muitas experiências nos últimos sim, meses. sim. Isso. E Parar pode ser uma coisa boa por um tempo. Não sei se você consegue, será? também não sei. Mas assim, sem spoiler, também não sei por quanto tempo, porque pra mim 3 meses é muito tempo. 4, um mês já. É, sim. Me conta uma coisa. Próxima pergunta. Teve algum momento mais marcante pra você nas viagens que você já fez? Nossa, tiveram vários, assim. Imagino. Quando eu fui para Tailândia, eu tive muitos momentos, assim, que eu tinha aquela sensação de estar no lugar certo, no momento certo, sabe? Eu lembro que um momento, assim, que eu capturei todos os segundos, de todos, todos os cenários que estavam ao meu redor, de tudo, foi nessa viagem, assim, toda vez que eu entrava no mar,
que a gente saía para passear de barco, eu olhava aquilo e sempre tipo, ficava simplesmente chocada com a capacidade de existir tanta beleza no planeta, sabe? Tipo assim, e aí, Ah, tipo assim, tá do outro lado do mundo, numa coisa que nunca imaginaria, sabe, chegar, e aquela era muita luz, era e aquela água quente, e eu nadando no meio do mar, assim, no oceano, tipo, sozinha, assim, aquele é uma coisa assim que eu não consigo descrever muito bem em palavras, mas que na minha memória está totalmente desenhado. E a minha memória ela capturou isso e capturou também um outro momento que eu estava em Toulouse com o Antoine e estava tocando um tango na praça. E aí você tá, né, no romance, no auge da paixão e tá tocando um tango, vem trilha sonora. Quando vem trilha sonora, porque o que falta na nossa vida é trilha sonora. Se filme. tudo tivesse trilha sonora, aí nessa hora vem trilha sonora, aí isso daí não vai ser fácil de esquecer nunca, tipo, espero não esquecer nunca. Aí esse veio com uma força também. Você vê, né? Que são sempre sensações, ou a pessoa que você tá, um conjunto de coisas. Você falou o ponto-chave, que é um momento marcante, você tem que estar com aquela sensação de que você tá no lugar perfeito, no momento perfeito, com as pessoas perfeitas. Ou seja, É, tudo exatamente. encaixado ali e realmente dá aquela sensação assim de uma alegria, um trem que você não consegue controlar, de tão feliz que você tá, de tão, É. né? Uma sensação de, né, de pertencimento correta, não sei. É, integração, não é nem pertencimento, é integração, porque às vezes você nem se sente tão pertencente, não consegue o que eu tô fazendo ali. Sim, É, sim, você tá, sei lá, tudo faz sentido. Tudo é lindo. Tá tudo maravilhoso. isso. É, bem isso. E, bom, nessas viagens que você fez, e nos todos os tipos de viagem que existem, né? Tem a questão das relações. Eu sempre gosto de trazer essa pergunta porque, igual a gente estava falando, um dos pontos chaves para os momentos marcantes das nossas viagens são as pessoas, né? E aí não só relações amorosas, relações de amizade, pessoas que a gente conhece, ou como fica a relação de quem você deixa. Não sei, às vezes você mora com alguém, tem que viajar, sei lá. Como que é para você se relacionar viajando? Gente, para mim, as relações são a melhor parte da viagem, a mais difícil de sair. Eu consigo deixar um lugar e não chorar, porque eu não tô mais no lugar, mas das pessoas é um sofrimento muito grande. De todos os tipos de relação. Eu lembro quando a gente foi no Rio, fomos 4 amigas. E eu lembro de, tipo, depois que a viagem acabar, chorar, porque não tinha mais aquela dinâmica da gente acordando naquele grupo e uma fazendo comida para outra e a gente se cuidando, sabe? Aquela coisa daquela família criada pelos aqueles dias, assim. Sim, Para mim, uma parte mais difícil é a parte que eu mais adoro. Eu gosto muito dessa integração, dessas viagens de grupo também. Principalmente quando os grupos dão certo, né? Porque são viagens que podem dar muito errado, mas quando funcionam, é são muito maravilhoso. legais. É. É isso. E eu gosto muito. Eu gosto de lugares que tem essa personalidade, essa carga cultural, né? Que você consegue ver as pessoas lá, conhecer, conseguir de alguma forma participar do dia a dia real delas, né? Não só no aspecto cultural. Mas é isso, as relações são bem sofridas, amorosas. Nossa, os amores de viagem são mais fortes, desavassaladores, inesquecíveis. Ainda que durem 2 dias, ainda que durem Aham. 3, eles estão lá para sempre. Sim. Ai, veio umas memórias aqui agora pra mim. Sim, imagina pela sua cara. Ai, quando você falou 3 dias, eu lembrei de um de 3 dias que, ai, nunca mais vi. E Ah, você tocou num ponto interessante também que ninguém nunca lembrava, nunca tinha lembrado em outro episódio. Então, cheio de coisas ó, inéditas nesse episódio. inovando. É a relação com as pessoas locais. A Isso relação é que a muito gente tem com legal. as pessoas locais. Teve até um último episódio com a Neiva, com a Neivinha, que ela fala assim: ser viajante é compreender o mínimo da dinâmica daquele lugar.
E a gente só consegue isso se relacionando com as pessoas que vivem ali, entendendo Claro, mesmo a rotina, como é que funciona a vida aqui nesse lugar. Isso para mim, nossa, é muito sensacional. Quem não faz exatamente. isso quando viaja tá perdendo uma riqueza de conhecimento, de experiência. É, você viajar, mudar de lugar e continuar enxergando toda aquela civilização, todo aquele lugar, com os seus olhos, os olhos da sua cultura, sem tentar entender os outros, os valores daquele local, você perdeu tudo, na real. Assim. Você pode até absorver alguma coisa, assim, mas a sua a experiência antropológica vai ser absolutamente comprometida. Eu fiz um mochilão pela Bahia antes de virar nômade, em 2018. E, Hum, e na época eu tinha acabado de ler um livro, eu estava nessa reflexão total de trabalho. Eu estava nesse impasse sobre vida e trabalho, nessa minha percepção nova sobre a relação que a gente tem do trabalho e a relação que a gente tem com a nossa vida, com o que dá prazer, com o que a gente quer fazer. Em 2018, eu passei um mês na Bahia, depois eu voltei, aí eu comecei uma nova dinâmica de trabalho, que foi o trabalho que eu tenho hoje, né, com o marketing digital, até depois virar agência e tal. E aí, em 2020, que eu virei nômade. E aí eu comecei por Itacaré, que tinha sido a última cidade que eu passei durante o mochilão. pô, começou bem. E Começou. quase não saiu daqui, né? Sorte que você conseguiu sair ainda. Porque aqui tem uns lugares que costuma prender as pessoas. Sim, eu fiquei 3 meses. E aí começou a ficar meio assim, incômodo e tal, e tudo me mostrando Chapada Diamantina, Chapada Diamantina, Chapada Diamantina. Falei, gente, acho que é pra eu ir pra Chapada. Eu fui pra Tem que. Chapada e fiquei mais 3 meses lá também. Aí deve ter sido incrível, né? Também. Tem que conhecer a Chapada, você não conhece ainda? Ainda não. Conheça. Eu tenho problemas com esse tipo de viagem. Tenho problemas com viagens que tem que fazer esforço físico demais. Mas Ah, sim. acho que eu tô Não, perdendo metade dos rolês, mas mas dá eu pra tenho montar certos problemas. um roteiro massa. Chapada Diamantina sem tanto esforço físico, eu acho. Eu acho. Ah, dá pra tentar. Dá pra tentar. Vamos ver. Vamos ver. Porque querendo ou não, tem que fazer alguma trilha, né? É, Aqui. trilhas de até 4 quilômetros eu encaro. O problema, Ah, então tá essas tranquilo. trilhas, porque já me falaram que as trilhas daí são bem mais extensas, da Não, Chapada. tem umas tranquilas, que é se até 4 quilômetros, tá de boa. Até 4 Não, quilômetros, 4 quilômetros é prainha, a gente vai todo dia tá aqui, tá tranquilo. tranquilo. Ai, prainha. Nossa, que saudade que eu tô de praia. Mana, pra gente finalizar, deixa uma mensagem que você gostaria de compartilhar com quem estiver assistindo depois ou ouvindo. Então, é uma mensagem, é uma situação péssima, tá? Mas eu reformulo a situação. Eu lembro que uma vez, eu inclusive gosto do autor, mas todo mundo considera um mau autor, então seria uma situação fraca, mas eu gosto. Mas eu, de qualquer forma, eu vou reformular a mensagem. Eu vi uma. Paulo Coelho uma vez falou que se você for tentar uma coisa, você precisa tentar sem medo, né? Se você fosse entregar no amor, tenta sem medo. Eu penso que se você tiver medo, tenta mesmo assim, porque vai dar bom. E você fizer. Porque às vezes você não vai conseguir afastar o medo e isso vai te congelar e te estagnar de fazer qualquer coisa. Então, vai com medo mesmo, que também é bom. Sim, sim. É só isso Total. que. Por que que a gente precisa tanto ouvir isso, né? Várias manas deixam É, mensagens muito parecidas com essa, porque a gente precisa ouvir isso. E a gente vai sempre precisar de ouvir isso. Assim, não é uma coisa que se eu fizer uma vez com medo ou sem medo vai me mudar. Eu outro dia tava morrendo de medo. o medo é muito ruim, né? A gente consegue, eu acho que assim, se você consegue afastar ele e tirar ele de você e superar ele de alguma forma, perfeito, aí que você faz mesmo. Mas ele não pode ser congelante, estagnante, sabe? Então, se tiver que ir com ele, vai com ele também. Que depois você viu que ficou bom, né? Não Sim, tem, nem sempre vamos ter condições perfeitas de temperatura e pressão, então. é isso. Queria te agradecer, eu adorei o nosso papo. Trouxe Ai, coisas muito obrigada. relevantes.
Obrigada. E eu queria pedir para você deixar Agradecer você a também. oportunidade, que é uma Ah, honra, né, estar aqui ah, conversando com você. eu amei que você topou. Mas ó, a gente teve um ponto que a gente nem falou, na verdade, se quiser, Que depois você é? pode colocar ele aí no meio. Que, na verdade, foi uma viagem que mudou. Mudei de profissão por causa da viagem. Ah, é verdade! Por causa de Itacaré, você resolveu mudar a sua vida inteira, né? Exatamente, né? Eu vim para cá, a princípio, para trabalhar em algo de subsistência e advogando paralelamente, mas depois percebi a forma de empreender, abri a loja e mudei de área total e E descobri viu uma que coisa era que eu gosto muito mais de possível, né? fazer. E viu É que uma ia coisa que dar eu. bom mesmo com medo. Você sentiu medo quando você foi fazer essa transição? Olha, não, não senti. Nenhum. Não senti, nenhum mesmo. Até porque eu nunca larguei o direito. Eu sentiria medo se fosse para deixar uma coisa que não existe mais. Quando você começa a fazer outras escolhas, você está somando umas às outras. Então, uma coisa que eu abandono é uma coisa que simplesmente, não quero ficar aqui, volto. E é Vou aquilo fazer que de você novo. quer muito fazer também, né? Às vezes Exatamente. é Não, eu diferente. não senti. Bem doido. Engraçado se perguntar, nunca tinha pensado nisso. Ah, Não. que massa. Tem mais alguma coisa que você quer agregar, senhorita? Não, não. Só isso. Muito obrigada. Venham para Bahia. Quero Venho pra dizer. Bahia. Nossa, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil é ir pra Bahia. Deixa seus contatos, seus projetos, ou algum perfil, algum arroba. Então, eu tenho o contato da minha loja, né? Que é setecores.loja no Instagram. Eu tenho um Instagram de textos que eu escrevo, inclusive, tem análises interessantes, se alguém quiser. Chama do Uno ao Verso, arroba do Uno ao Verso. E tem o meu pessoal, Natália S. Baie. É isso, Muito bom. se quiser seguir. Twitter eu não vou deixar, porque eu só falo besteira, então deixa quieto. Aí o povo vai te procurar. Exato, mas eu acho que é difícil, tá fechado. Enfim. As manas que perguntam, que me veem com a bomba, viu, gente? Aquele colarzinho de barriga que eu uso. Vou falar E assim pro tem isso. povo entender, né? É, foi da lojinha da Nath, inclusive, que faz sucesso internacional. Exatamente, as iombas estão viajando pelo mundo todo, que são objetos artesanais de origem africana, né? São famosos, são utilizados em várias culturas, da Nigéria, Gana, diversos países africanos usam com finalidades diferentes, e aí a gente começou a fazer aqui em Itacaré. A Nath tem duas. Aham, adoro. Esse episódio vai estar disponível no nosso canal oficial no Spotify, também no meu YouTube, Nath Barbosa Nômade, Manas que Viajam, e no Substrack, onde também tem conteúdo para quem quiser ser assinante. E quem quiser contribuir financeiramente com o projeto, no Substrack, receberei com todo o amor do mundo. Dá uma olhada depois, eu vou deixar todos os links, tudo direitinho na descrição também, dos arrobas da Nath também. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Nath. Foi bem lindo e até a próxima. Até a próxima. Até as próximas viagens. Até as próximas viagens, até as próximas idas à Bahia ou em outro lugar, né? Nunca saberemos. Exatamente.